Olá, seja bem-vindo. O novo Código de Processo Civil tem a finalidade de tornar a justiça brasileira mais ágil. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Veja também, o Judiciário do Ceará realiza mutirão para analisar a situação de jovens que cumprem medidas socioeducativas. E mais de 15 mil alunos já foram beneficiados com visitas ao Tribunal de Justiça e palestras de juízes nas escolas. O mutirão examina a situação de jovens em conflito com a lei que estão em centros educacionais. A primeira etapa da Força-Tarefa contemplou 18 jovens que estavam internados no Centro Educacional São Miguel, em Fortaleza. Mesmo assim, a unidade, que pode abrigar até 60 pessoas, ainda tem 213 internos. O juiz Manuel Clístenes, titular da 5ª Vara da Infância e da Juventude da capital, explica que muitos deles cometeram delitos mais graves, como latrocínio e homicídio, ou se envolveram em brigas dentro do centro e ainda não podem voltar ao convívio com a sociedade. Os que participaram das audiências realizadas durante o mutirão haviam se envolvido em atos de menor potencial ofensivo, como furto. Eles foram beneficiados de 3 formas. O jovem pode ter a medida dele extinta, ou ele pode ir para uma outra medida em meio aberto, totalmente aberto, que seria a liberdade assistida, ou ainda a semi-liberdade, que é uma medida onde ele fica durante a semana dentro de um centro educacional e no final de semana ele sai. Vale frisar que na semi-liberdade, o centro de semi-liberdade é um centro modelo. Ele cumpre rigorosamente a lei e esse centro de semi-liberdade, ele ressocializa. Esta mãe se sente aliviada com a volta do filho de 15 anos para casa. Eu espero que ele aprenda, que ele não caia mais nessa, porque ele não tinha precisão, ele trabalhava e estudava. Então eu espero que de hoje em diante ele aprenda a dar valor ao que ele tem. Durante o mutirão também serão analisadas as medidas aplicadas aos jovens que estão internados nos outros 5 centros educacionais de Fortaleza. Além do Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado participam da mobilização. É importante, tendo em vista a situação calamitosa que vivemos hoje nos centros educacionais, superlotação, os adolescentes eles não conseguem nem mesmo sair diariamente para ter um lazer, para que efetivamente sejam ressocializados. Nós não podemos trabalhar com socioeducação se nós não tivermos junto o sistema de justiça, promotor, juiz e defensor. Se nós não tivermos juntos a sociedade, a educação, o esporte, o lazer, a saúde. Então, tudo que um adolescente precisa para ter uma vida digna, é importante se trabalhar. Essa não é a primeira vez que o mutirão é realizado em Fortaleza. Em 2014, o número de internos nos 6 centros educacionais passou de 1.100 para 750 após a reavaliação das medidas. No Ceará, também existe uma unidade voltada apenas para garotas e um centro de semi-liberdade em Fortaleza, além de 2 unidades de internação nas cidades de Sobral e Juazeiro do Norte. A Justiça do Ceará possui programa que recebe estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior. O objetivo é mostrar o funcionamento do judiciário. As visitas de alunos ocorrem praticamente durante todo o ano. Com esse intercâmbio, a Justiça mostra que está sempre de portas abertas à comunidade. Outro benefício é contribuir para o exercício da cidadania, principalmente dos jovens. No tribunal, eles ficam sabendo sobre a história do judiciário cearense por meio de documentos, móveis, fotos e outros objetos que fazem parte do acervo do memorial. Para o professor Ronaldo Monteiro, da Escola Municipal Antônio Correia Lima, localizada na Barra do Ceará, em Fortaleza, a visita representa uma oportunidade de obter mais conhecimentos. Até o sair do seu bairro, da sua escola, já é um mundo novo. A gente vê o deslumbre deles ao ver um espaço desse, a uma casa do povo, onde o povo não tem acesso, Então, não pela casa de negar, mas sim pelas limitações que tem até da própria escola. A escola tem um currículo fechado, o professor fica preso ali dentro e ele não tem sequer como planejar essas visitações. Isso acontece por iniciativa do próprio judiciário, que é louvável. O aluno Ramon Maia, de 14 anos, não sabia do trabalho do jurista cearense Clóvis Bevilacqua, que elaborou o anteprojeto do primeiro Código Civil brasileiro. Aprendi muita coisa sobre ele, sobre o que ele fazia, Outra personalidade de importância é Auri Moura Costa, primeira juíza do Brasil e primeira desembargadora do TJCE. O desembargador Auri é um baluarte da mulher brasileira,
Ela foi a primeira juíza do Brasil, nomeada para a comarca de Várzea Alegre em 1939, fato recentemente descoberto pela desembargadora Sérgia Miranda. Foi também diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, foi presidente do TRE. Ela desbravou o caminho que hoje várias mulheres trilham aqui no judiciário cearense e no judiciário brasileiro também, por assim dizer. Além da parte histórica, os estudantes conhecem um pouco da rotina do tribunal. Eles também assistem ao documentário que explica o que faz a justiça cearense. As visitas ao TJCE fazem parte do programa Justiça e Cidadania, que inclui ainda palestras de magistrados nas escolas. O projeto funciona desde agosto de 2011. Até fevereiro deste ano, mais de 15 mil estudantes foram beneficiados. As instituições de ensino interessadas em participar devem ligar para 85-3207-7044 ou 3207-7052. No próximo bloco, você vai saber os principais pontos do novo Código de Processo Civil para a maior agilidade do judiciário brasileiro. As inscrições para o Prêmio Inovare podem ser feitas até o dia 14 de maio deste ano. Magistrados, servidores do Judiciário, integrantes do Ministério Público, da Defensoria, além de advogados e demais cidadãos, podem participar. O prêmio, que está na 12ª edição, tem a finalidade de reconhecer práticas que contribuem para o aprimoramento da justiça brasileira. As regras estão no site www.premioinovare.com.br. As inscrições são aceitas somente via internet, nesse mesmo endereço eletrônico. A presidente Dilma Rousseff sancionou o novo Código de Processo Civil. Sobre o assunto, eu converso com o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Desembargador, quando as mudanças passaram a vigorar? As mudanças passaram a ser eficazes, obrigatórias, a partir do 16 de março de 2016, vencido o período de um ano da vacatio legis. O que é vacatio legis? É que a lei existe formalmente, mas não pode ainda ser obrigado ao cumprimento. Então é chamada vacatio legis, quer dizer, numa tradução do latim vulgar, lei vaga, lei em vacância. Então, nesse período de um ano, não necessariamente o novo código precisa ser aplicado. As outras regras podem continuar valendo, é isso? Exatamente. Até o dia 15 de março de 2016, se aplica o Código de Processo Civil hoje vigente, né? A partir de 16, o novo Código. Os recursos também aplica-se a lei da decisão, do momento em que a decisão foi proferida. É a lei da sentença, da decisão, que é do recurso. Esse período é justamente para adaptação? Exatamente, para recepção e adaptação e criação de uma cultura que vai possibilitar a recepção do novo Código. Desembargador, as alterações têm como principal objetivo dar maior celeridade à tramitação dos processos? Em verdade, a estrutura do Código é feita para acolher todos aqueles princípios constitucionais que antes eram só utilizados pelos operadores. A partir do 16 de março, esses princípios estão entranhados, imbuídos na própria Constituição, como o da razoável duração do processo. O processo tem que durar um tempo razoável, humanamente possível, satisfatório. E, desembargador, a conciliação será a regra antes de a pessoa entrar com a ação na justiça? Exatamente. A conciliação será a regra, só será despachada a inicial depois de procedida a audiência de conciliação, que vai ser marcada até no máximo de 30 dias de antecedência entre o ajuizamento da ação e a conciliação. Só será aceitada a parte contrária após vencido a conciliação tiver resultado inexitosa. Hoje em dia já se há recomendação para que seja feita a conciliação, mas nem sempre isso ocorre? Não, porque hoje a conciliação no procedimento sumário existe também a conciliação antes de iniciar a instrução de julgamento e quando do encerramento, mas não existe pré-processual. A conciliação é antes do litígio se desenvolver. Ou seja, a pessoa vai querer ingressar com ação na justiça, mas antes... A inicial dela será submetida a uma audiência de prévia conciliação.
O Código estabelece que cada tribunal, cada poder judiciário tem o seu quadro de mediadores e conciliadores. E, desembargador, as instâncias inferiores vão seguir o entendimento das instâncias superiores? O que isso significa? Significa, talvez, uma nota mais marcante do novo sistema, que é a força do precedente judicial. Ele é estruturado, escalonado, para que a decisão do caso anterior, sendo análoga à atual, seja aplicada a mesma decisão do caso anterior. Isso evita o quê? Decisões díspares. Isso evita o quê? A quebra da isonomia. Justiça igual para quem é igual. Para quem tem um fato e um fundamento jurídico igual. Então não pode haver uma divergência de julgamento. Então, os juízes de primeiro grau, os tribunais, estarão plenamente harmônicos com as decisões dos órgãos superiores, que é o Supremo e o STJ, cada um na sua missão constitucional. Um guardião da Constituição, o outro guardião da IGD e da Lei Federal. Desembargador, a parte não poderá recorrer por recorrer apenas para retardar o cumprimento da decisão? Não. Ela precisa ter fundamentadamente o seu recurso, tem que haver impugnação específica, entendeu? E ela não pode contrariar decisões anteriores, súmulas dos tribunais superiores, nem do próprio tribunal. Então, a decisão, não há mais o estímulo de recorrer por recorrer. Você só recorre se houver o mínimo de fundamento jurídico para o recurso. E hoje em dia acontece muito isso, das pessoas recorrerem por recorrer? Existe. Existe o exacerbamento que é próprio da condição humana de insatisfação com o julgado. Muitas vezes o advogado se vê na obrigatoriedade de recorrer porque é a parte que assim o quê? Evidentemente que o mínimo ético impediria o profissional de assim proceder. Bastaria fundamentar para ele que não ia recorrer de uma decisão que já está fundamentada, alicerçada e sedimentada, mas muitas vezes a parte exige e ele recorre. E isso sobrecarrega profundamente os tribunais. E isso é que faz a justiça parecer lenta? A morosidade, como eu sempre disse, não é causa, é efeito. O que é a causa da morosidade? É a sacralidade do juízo. O povo, a sociedade acha que justiça verdadeira, realização do direito reclamado só pode ser pela via judicial. Não cumpre a norma jurídica de forma pedagógica, que é a mensagem que ela traz. Exemplo, o antigo artigo 159 do Código Civil brasileiro, Código Clovis, e o atual Código Reale, artigo 186. Aquele que causar dano a outra está obrigado a reparar. Então isso aí, se você causa um dano, você procura reparar. Não precisa a parte que sofre prejuízo, a lesão de direito, ter que ir à justiça reclamar. Uma batida de carro, um dano qualquer que você pratica. Então essa mentalidade de não cumprir a norma jurídica espontaneamente, que é realmente a nota mais comovente que existe do arcabouço jurídico, é o cumprimento espontâneo da norma. Você cumprir a norma pelo que ela é e não pelo que ela pode causar de constrangimento, gerando direito subjetivo da parte que sofre prejuízo acionar você. Desembargador, o que mudou com relação aos processos de família? Os processos de família, eles já estão dentro do arcabouço geral de serem mais rápido, mais cedo. Agora, quanto a alimentos, ele mudou. Primeiro, porque ao despachar inicial e fixados provisórios, a parte terá 3 dias para pagar. Não pagando, possibilita o protesto judicial, como qualquer título de crédito. Você fica impontual, inclusive no SPC, nos cadastros de proteção crédito. Então, se você não pagar, nem apresentar motivo justificável do não adimplemento da obrigação, além de seu nome ir para o SPC pela impontualidade, pelo protesto judicial que o antecederá, ainda há problema da prisão que sai de 30 a 90 dias, de 1 a 3 meses, em regime fechado. Embora o preso fique separado dos outros, mas em regime fechado.
Ou seja, tem 3 dias que é o prazo para pagar depois de notificado. Exatamente. Aí vem a protesto e a prisão. Nós vamos então ver que é um meio subrogatório de você pressionar o cumprimento da sua obrigação. A obrigação alimentar é uma obrigação constitucionalmente garantida com privilégio da prisão civil. O único caso de prisão civil que existe é da pensão alimentícia. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta. Continua com a gente o desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará. Desembargador, com as novas regras, como será a ordem de julgamento dos processos? Foi estabelecido que o critério é da antiguidade. A conclusão do processo mais antigo predomina sobre os demais. É um critério da antiguidade, é um critério de justiça, de equilíbrio para o julgamento. Então não vai haver mais julgamentos que sejam intercalados. Agora tem as exceções, processo do CNJ, processo determinado pelo tribunal, processo de urgência, ações repetitivas, são exceções dessa regra, mas a regra geral é o critério de antiguidade. Desembargador, geralmente que tipo de processos são considerados de urgência? São aqueles geralmente que envolvem a tutela da saúde e da vida. Esses são emergencialmente urgentes, porque axiologicamente eles preservam um valor superior que é a vida e a saúde, e sem a qual, evidentemente, os outros valores são reduzidos. Mas existem também outras ações que merecem a chancela de urgente, por exemplo, uma demolição por dano infecto. Se você não demolir, pode causar um prejuízo maior. E outros aspectos, por exemplo, envolvendo menores, uma viagem de menor desautorizada, um pedido para ser suprido o consentimento. Então também pode receber o rótulo de urgente. E, desembargador, as ações repetitivas terão a mesma decisão? Como será isso? Ação repetitiva, foi criado um incidente de ação repetitiva, como já existiu o incidente de recursos repetitivos. Uma ação igual a outra deve ser julgada da mesma maneira, de igual forma. Cria um incidente e julga em bloco o sistema. Não fica mais oscilante, fazer uma instrução, prova, cada uma se a matéria é igual. Se a matéria é de direito, não é de fato. O fato diferencia, né? Se você arguir outro fato, tem que ser apreciado. Organização exauriente. Tem que fazer uma prova completa. Agora, se a matéria de direito é uma só, tem todas aquelas que arguem a mesma questão de direito serem julgadas ao mesmo tempo, da mesma maneira. O senhor poderia citar algum exemplo? Você questiona um direito baseado em um dispositivo de lei. Então, todas as questões atinentes àquela discussão têm que ser julgadas iguais. Direito do consumidor, o direito civil mesmo, qualquer um direito que a discussão gire só em torno da norma, do que a norma compreende, o que ela alcança, deve incidir sobre ela a repetitividade. Como é que vai ser, então, com relação à distribuição do processo de ações repetitivas? Vai ter um núcleo que vai cuidar das ações repetitivas e dos recursos repetitivos. Então, quando esse for protocolado, núcleo é exatamente protocolado, é por isso que precisa que também os servidores de atividade de meio dos tribunais seja qualificada para atender exatamente, porque isso vai reduzir muito tempo. Se você selecionar no ingresso, que é a ação repetitiva, 90% do tempo já vai ser reduzido, compactado para um julgamento rápido. Então vai ter todo o setor da distribuição de processos já vai estar sabendo quando a ação ingressar para já separar. Isso não está no código, mas os tribunais devem se organizar nesse sentido, porque o CNJ criou o núcleo do recurso repetitivo, no LE. Então os tribunais devem criar também um núcleo que vai atender as ações repetitivas. O devedor terá o nome cadastrado em lista de inadimplentes caso não cumpra a decisão judicial? Outra novidade é porque antes a doutrina já apontava para esse lado. Você tem possibilidade de protestar a decisão judicial, levar a protesto como você leva os títulos, vencidos e não pagos. Então hoje a própria lei estabelece, o novo código estabelece
que a decisão judicial é protestável e, consequentemente, o nome do devedor é uma forma subrogatória, igual aquela dos alimentos, de você forçar o cumprimento da obrigação, eleva aos órgãos protetivos de crédito. Devedor tal é em ponto O porque não está cumprindo a decisão judicial, não pagou. Não pagou, mas só quando se trata de quantia certa, né? Pagamento de quantia certa. A obrigação de não fazer, não, mas a quantia certa, a obrigação de fazer, essas são compelidas ao protesto judicial e à anotação dos órgãos protetivos de crédito. O juiz e as partes poderão acordar sobre os atos processuais. O que isso vai representar na prática? O juiz vai adaptar ao caso em julgamento a cogência da própria norma, a sutileza da própria norma ele pode adaptar, deixar dentro do seu poder. E as próprias partes poderão negociar, celebrar decisões sobre o ônus da prova, desde que não onere demais uma das partes, com o ônus da prova dividido, uma das partes ser o completo da outra, pode ser celebrado um acordo entre partes. Em relação à prova testemunhal, etc., o juiz poderá fazê-lo, como já tinha autorização do Código anterior, agora mais expressamente ele poderá adaptar a cada caso o procedimento. E como fica o pagamento de honorários dos advogados? Olha, a regra continua a mesma, quem perde, paga. O derrotado paga ao vitorioso da outra parte. Percentual de 10% a 20%. O que mudou é que os advogados vão ter direito aos incidentes, condenação dos incidentes, as exceções, né? A reconvenção, que não era paga, e os recursos, porque não tinha honorário no recurso. Hoje tem, seja cumulativo o recurso, 2, 3 recursos, entre com apelação, depois de embarque de declaração extraordinária, especial, o advogado vai ter direito a receber o honorário desses recursos, mesmo que repetitivo. Sempre da parte que perder a ação. Sempre a parte que perder a ação. Aí é um princípio geral, até histórico, né? Ao vencedor, as batatas. Então, quem perde, paga. E, desembargador, o recurso de uma decisão será mais caro do que o ingresso de uma petição inicial. Qual o objetivo dessa medida? O caráter pedagógico é desestimular a recorrer. Isso remonta ao que eu disse inicialmente. A norma é posta na ordem jurídica e vai ser cumprida espontaneamente. Assim também, por analogia, a decisão judicial. Se você interpõe recursos repetitivos, recursos insistentes, intermitentes, totalmente desvalidos, de boa argumentação, de bom valor, evidentemente você atrapalha a parte vitoriosa a satisfazer o seu direito já reconhecido. Então, hoje, a oneração desse recurso é um desestímulo que você recorra só pelo ato de recorrer, que chamava o jus estribuchandi, o direito de estribuchar. Não, eu não vou aceitar essa decisão, não, eu vou até o final. Então a parte dizia para o advogado, não, mesmo sem ter razão, recorra. Lamentavelmente os entes públicos utilizam esse expediente, né? O que não deveria fazer, o Estado vai recorrer até ao Supremo. Não o Estado federativo do Ceará, mas o Estado em geral, o contexto global do ente político, o Estado, que entre a União, o Estado e os municípios. Eles têm a mania de recorrer à persistência, quando mesmo sabendo desvalido o argumento, eles recorrem porque protela o direito da parte, de reconhecer o direito da parte. E com o novo Código de Processo Civil, fica sempre mais caro. Recorrer é um ônus, não é um bônus, é um ônus. Você vai ter que pagar pelo recurso por um preço maior, porque você não vai postergar o direito da parte se você não tiver um bom fundamento jurídico para o seu recurso. E, desembargador, só lembrando para quem está em casa, então a partir do dia 16 de março de 2016 é que passa a valer o novo Código de Processo Civil. Nós temos esse período de vacatio legis, né, que eu quero até dizer duas coisas. Primeiro, que a nossa vacatio legis desse código é de 1 ano. Eu considero uma vacatio legis pequena. Nós temos que ter 2 anos no mínimo. A maior vacatio legis já tida
pelo menos no meu conhecimento, foi a do ZPO, que é o Código de Processo Civil Alemão, 4 anos. E a menor do Código de Processo Civil Português, que é de 2013, que foi 34 dias. Porque eles admitiram que houve uma participação da sociedade através de instituições, como a Ordem dos Advogados de lá, e a Associação dos Magistrados de Portugal, e uma série de entidades. Entidade representativa de indústria, comércio. Então eles acharam que 34 dias era o suficiente. Mas eu acho que nós aqui temos uma mudança profunda do sistema, civil law para o common law, que nós vamos ter o precedente, que equivale ao Estado decisis do direito americano, do direito inglês. Então, 1 ano é pouco tempo. Agora, a não ser que os tribunais e a ordem dos advogados façam o que chama na linguagem do cursinho intensivão. Cursos diários ou semanais para estudar o código e a aplicação do código. E é importante que a população também fique atenta para essas mudanças, não é isso? Exatamente. Tem que haver uma campanha do próprio governo, do Ministério da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, de filmes explicativos e educativos e levar para a comunidade, colégios, entidade de classe, a mensagem verdadeira desse código. O nosso convidado hoje foi o desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes, vice-presidente do TJCE. Obrigada. Eu agradeço a atenção e o convite. Fico à disposição. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente volta na semana que vem.